Seu trabalho não vive mais em uma única dimensão. Versões locais para criar. Versões remotas para proteger, compartilhar e publicar. Olá, beleza, gente? Hoje é dia 23 de março de 2026, continuando com mais um vídeo aqui do Tô Feliz Tecnologia. Bom, no vídeo de hoje, a ideia é falar com vocês um pouquinho sobre transparência, né? Eu vou fazer depois uma revisão detalhada para vocês de tudo que saiu do CNPq com relação à utilização de inteligência artificial nas pesquisas. Acho que tirou um pouquinho da minha atenção, né, com relação a ser reprovado ou não, por causa de eu estar usando inteligência artificial para praticamente tudo. Saiu uma portaria na semana passada, né, um pouco depois até do que eu gravei o vídeo, onde o CNPq detalhava vários pontos que precisariam ser levados em conta com relação à integridade da pesquisa científica, e alguns deles são inteligência artificial. Muita gente dizendo que o CNPq liberou a inteligência artificial, mas na realidade o que ele fez foi colocar algumas regrinhas, né, dizendo o que alguém precisaria fazer para que uma pesquisa científica fosse considerada válida. Eu ainda não vou focar ainda muito nessa parte burocrática, porque o meu projeto aqui é justamente levar a inteligência artificial no limite. Tá? Então, se vocês querem saber do meu objetivo, eu quero conseguir chegar só com uma pergunta ou alguns dados e ela gerar para mim um artigo científico ou uma tese. Tá? Então eu quero fazer isso inteiro. Se isso daí vai ser usado depois para realmente gerar uma tese, ou gerar um artigo científico ou publicar alguma coisa, isso daí a gente vai ver mais para frente. Mas a ideia é que eu simplesmente chegue com algumas ideias aqui na frente, entregue isso daí para fábrica científica e essa fábrica vai produzir tudo que tiver que produzir. Agora, uma coisa que eu acho importante, né, já tem um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, que até agora está numa revista chamada Revista Psicanalítica de Psicanálise, onde eu falava sobre metodologia de desenvolvimento de artigo científico usando IA. Mas, nossa, faz aí pelo menos uns 6 meses que está lá com eles nem começaram a rever ainda. Talvez eu até retire isso e mande para outro lugar. Mas uma das coisas que eu tinha abordado nesse artigo era justamente a necessidade da transparência. Para o pessoal de exatas, isso é relativamente comum. Tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui no INPE. O INPE às vezes faz muita pesquisa monitorando satélite ou monitorando mancha solar, esse tipo de coisa. E aí o que acontece? Isso daí geralmente tem uma antena que está captando dados. E esses dados, por exemplo, pode ser, sei lá, imagem do Sol lá a cada tantos minutos, ou a cada dia, ou a cada hora. Aí o cara chega, faz lá um algoritmo que fala, bom, então eu vou conseguir, sei lá, prever o tempo com precisão 20% maior, ou 30% mais rápido, o que quer que seja. Então ele vai lá, criou um algoritmo. No que ele criou esse algoritmo, ele pega, escreve o artigo, né, falando, mostrando os resultados dele e tudo mais. Mas, como eu falei, a gente precisa da parte de transparência, que significa o quê? Ele fala assim, bom, esse algoritmo aqui eu apliquei nessa massa de dados e consegui fazer 50% mais rápido. Aí o que ele faz? Só escrever isso hoje em dia não é o suficiente. O que ele tem que fazer? Ele tem que pegar esses dados que ele disse que ele usou, mandar para um servidor público, e aí ele menciona lá no artigo, olha, os dados públicos estão disponíveis em tal lugar, o dado e o algoritmo. E aí qualquer pessoa pode pegar, baixar os dados, baixar o algoritmo e rodar. Né? Então isso aí faz parte da verificação que a gente tem desse tipo de artigo. Que eu saiba, pelo menos quando eu estava fazendo curso de psicanálise, isso daí não é muito comum na área de humanas. Né? De humanas, talvez de saúde, não é tão simples assim, o pessoal não costuma... Eu posso estar falando besteira, porque eu não conheço de todo lugar, mas pelo menos da onde eu vi, não era muito comum eles disponibilizarem dados. E isso é o que eu resolvi mudar e é o que a gente vai abordar hoje. Que é o quê? Se a gente está desenvolvendo alguma coisa com inteligência artificial, para a gente ser totalmente transparente, a gente precisa conseguir mostrar de onde vieram os dados e como é que foi a conversa. Eu até chego mesmo nesse ponto, de onde que veio a conversa que gerou e produziu aquele artigo. O que a gente vai fazer então hoje? Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue usar o Se Cuida para jogar todo o nosso ambiente de trabalho para um site chamado GitHub. Tá? Para o pessoal de exatas também já é muito conhecido. O GitHub para a área de exatas a gente usa muito para gerenciar projetos. Então a gente está desenvolvendo um software, alguma coisa assim, quer trabalhar em múltiplas pessoas, a gente consegue pegar e manda uma versão do software para lá, alguém faz uma mudança em outro lugar também manda, e depois ele tem todas as ferramentas para juntar isso daí em um código de software só. Para a gente, eu vou usar ele como repositório. Tá? Significa o quê? Significa que a gente vai controlar não só
enviar para lá o nosso workspace. A gente vai ter também todas as versões. Então eu vou mostrar direitinho como é que eu criei o conceito aqui de checkpoint dentro do projeto do circuito. E aí a gente vai trabalhar com um que seria privado e vai ter a opção de criar um público, onde o público vai ficar disponível para todas as pessoas olharem. A partir de hoje, né, quando eu terminar esse vídeo, vocês vão ver que o nosso projeto aqui que eu estou desenvolvendo, né, com os prompts e tudo mais, tudo que eu estou criando, os skills, eles vão ficar disponíveis para vocês em um workspaces público lá no site do GitHub. Beleza, então aqui vocês estão vendo workspaces que eu tenho aqui do doutorado, né, que eu criei na semana passada. Na semana passada a gente viu nos vídeos que eu estava criando os skills. Eu cheguei a criar vários skills novos aqui, que eu vou, no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades, mas eu nem vou me focar muito em mostrar exatamente o que tem em cada um deles, justamente por quê? Porque depois que eu colocar isso daqui lá no GitHub, quem quiser pode entrar lá e olhar o código, tá? Vai ficar disponível para todo mundo ver. Hoje eu ainda preciso pegar e dar uma melhorada nisso, tá? Então provavelmente entre essa semana e a semana que vem, o que eu quero ver se eu faço, eu quero ver se eu deixo essa estrutura de pastas aqui um pouco mais organizada, né? Porque como eu fui só criando skill e fazendo, testando e tudo mais, tem um monte de pasta aqui que ele está criando à toa, tipo, tá vendo? Pasta de busca científica, tem coisas aqui que não estão legais. Então eu vou pegar, vou dar uma melhorada nisso daqui durante a semana. Mas é o que eu falei, vocês vão poder acompanhar cada versão, porque a minha ideia qual é? Eu pego, digamos assim, antes de gravar esse vídeo aqui a partir de agora, né, toda semana, eu pretendo pegar lá e mandar a versão nova do que eu vou falar naquela semana. E aí o que vai ser legal é que quem estiver acompanhando lá pelo GitHub vai conseguir olhar, ver todas as semanas anteriores e o código atual, que seria o da semana mais nova. E é óbvio, você vai poder também importar esse código também dentro do circuito para você usar quando você quiser, ou os skills e tudo mais são padrões da Anthropic, então você poderia usar no Cloud, poderia usar em qualquer lugar que você quisesse. Mas vamos lá, vamos para a parte prática mostrar para vocês como isso daqui funciona. O controle de versão propriamente dito, ele é feito aqui pelos checkpoints. Então vocês vão ver aqui que tem o botãozinho de novo checkpoint e checkpoints que abre para mim a janela de configuração. Como eu já tinha configurado o Git, mas eu agora antes de começar o podcast eu fui lá e apaguei tudo, então ele está mostrando erro aqui por causa disso. Então a gente vai pegar e vai fazer toda a configuração mesmo, como se fosse uma configuração nova de o que vai aparecer para vocês quando vocês forem se conectar no Git. Mas o GitHub, ele é opcional. Então para mim o importante do checkpoint é justamente você ter o checkpoint aqui local primeiro. Por quê? Justamente para que você tenha o controle de versões. Como a gente está desenvolvendo tudo isso daqui através de Vibe Coding, né? Ou seja, dificilmente a gente vai entrar aqui em algum lugar e editar efetivamente um arquivo. Tá? É possível, né? Vocês estão vendo aqui que o arquivo está aqui para editar. Mas normalmente o que a gente vai fazer vai ser o quê? A gente vai entrar aqui na parte do chat e vai pedir para ele mudar o que a gente quer que ele mude. Vai falar, ó, tal coisa ficou ruim, melhora para mim. Vocês vão até ver nessas conversas aqui, quando vocês olharem lá no GitHub, que vou ver se eu boto tudo para lá, que vocês vão ver que eu fiquei aqui um tempão conversando com alguns deles, né, para justamente melhorar o formato da saída, principalmente esse da pesquisa, porque um dos que eu criei aqui foi o de pesquisa, onde ele vai na internet, procura alguma coisa, acha referência, traz de volta, bota a referência numa pasta, depois, então tudo isso daí eu estou arrumando ainda. Mas tudo isso daí é feito através da conversa, tá? Então, até aqui que vocês estão vendo aqui, eu vou ver se eu tiro aqui as conversas apagadas, né? Justamente para quê? Porque aqui eu peço, olha, testa tal coisa. Aí ele me dá o resultado. Eu falo, não, isso daqui não ficou bom por causa disso, disso, disso. Então daí vai lá, muda e tenta de novo. E assim vai. Então a ideia de ter um checkpoint é justamente o quê? No momento em que você chega em um lugar do seu projeto, que você está contente com ele, fala, bom, beleza, isso daqui está fazendo o que eu quero que faça. Nesse momento é o momento para você ir lá e criar um checkpoint. Por quê? Porque daí você vai congelar aquela versão e aí você está seguro para fazer o que você quiser depois. Você pode daí pedir modificações diferentes e tudo mais, e se você chegar à conclusão, putz, deu tudo errado, você volta no ponto do checkpoint anterior. E como é que vai funcionar isso? Funciona aqui, ó. Então eu tenho primeiro a lista de todos os checkpoints. Você está vendo aqui que está aparecendo aqui trabalho atual. Então trabalho atual significa o quê? São as modificações que eu tenho agora, nesse exato momento que eu estou acontecendo. Se eu peço para mudar alguma coisa assim, ele vai lá, muda, então eu estou sempre nesse trabalho atual. Mas se eu clico aqui, olha lá, aparecem várias checkpoints que eu já criei, tá? Então eu tenho aqui um checkpoint de teste, skill, busca orientada e tudo mais, e esse checkpoint, ele copia a pasta inteirinha, tá? Tudo que a gente tem aqui no projeto fica armazenado ali no checkpoint. Então tudo que está aqui é desse jeito que funciona.
Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar um checkpoint agora aqui para vocês verem, é só vir aqui no novo checkpoint, teste no vídeo. Tá, como ele está conectado aqui no GitHub, ele está dizendo que ele está com alguns problemas ainda aqui, deixa eu resolver isso. Beleza, agora eu desconectei aqui tudo que a gente tinha lá conectado no GitHub ainda, aí ele já está me mostrando aqui que eu tenho só alterações locais. Esse botãozinho aqui vai ser importante justamente por isso, você vai ver o seguinte, que quando eu crio um novo checkpoint, por exemplo, vamos lá, teste no vídeo. Olha, ele diz lá, o checkpoint foi criado localmente, beleza? E aí o que acontece? Aqui ele está mostrando já não é mais uma mensagem de erro, é só um git configurar. Por quê? Porque aqui ele está basicamente vendo assim, olha, você está trabalhando só local. Se você quiser fazer o sincronismo com o GitHub, né, que a gente trabalha até na forma de um backup, se você parar para pensar, porque o que acontece? Tudo que você tem aqui hoje está dentro do SeQuida. Tá? Então vamos supor que o SeQuida para de funcionar ou acabou alguma coisa, você não tem backup de nada, já era, né, seu projeto. A ideia do GitHub aqui qual é? Uma vez que você conecte o GitHub, ele também funciona como backup, porque você vai ter a sua cópia de trabalho aqui no SeQuida e tudo mais, mas exatamente o que você tem aqui vai estar copiado lá para o servidor do GitHub. Então, mesmo que o SeQuida pare de funcionar, ou se você quiser mudar isso daí em outro sistema, você basta pegar essa cópia que está no GitHub, fazer o que você tem que fazer e botar de volta lá se você quiser. Mas o importante para a gente aqui é o seguinte, olha, então aqui, teste no vídeo. Então aquele checkpoint que a gente criou acabou de aparecer aqui. Vou mostrar para vocês o quão seguro que ele é, tá? Então, por exemplo, se eu venho aqui, mesmo que eu pegue qualquer um desses arquivos aqui, vou pegar um arquivo aqui, agentsmd, vou mover para o lixo, tá? Então vocês podem ver que eu não tenho mais aquele arquivo, tá? Mesmo que eu venha aqui no lixo, vamos lá, aqui no lixo eu posso mandar sumir de vez. Some de vez tudo que está aqui no lixo. Agora significa que aquele arquivo lá eu perdi, certo? Então se eu fiz alguma besteira, alguma coisa assim, ou se o Codex fez alguma coisa de errado e apagou um arquivo que não era para apagar, você perdeu nessa área de trabalho. O que a gente vai fazer aqui para restaurar? Beleza, eu já tenho o checkpoint. Então eu venho aqui, escolho o checkpoint, teste no vídeo. Ele vai dizer, olha, essa versão será carregada no editor para você continuar editando. O próximo salvamento de uma nova versão. Deixa eu continuar? Confirmar. Então ele vai pegar tudo que eu tinha naquele momento que eu fiz o checkpoint e trazer de volta para cá. Beleza? Então se vocês olharem aqui, agentmd está aqui de volta do mesmo jeitinho que tinha antes de eu apagar. Então esse daqui vai ser o seu salva-vidas. Tá? Como eu falei para vocês, a estratégia aqui qual é? Sempre que você chegar em um ponto de estabilidade, cria um checkpoint. E a partir dali você seja criativo, pode fazer o que você quiser. Essa daqui é uma forma que eu achei justamente para você não precisar ter medo do Codex. Tá? Por quê? Porque, sei lá, você poderia, principalmente para quem já mexeu antigamente, talvez quem é novo no Codex nem vai sentir esse problema. Mas eu senti muito isso no início. Então eu tinha muito medo de quando eu pedia para ele fazer uma alteração, por exemplo, em alguma coisa, ele ia lá e fazia outra em outro lugar que eu não tinha nada a ver, nem esperava que ele ia mudar, acabava quebrando outras coisas. Hoje ele não faz mais isso. Tá? Então, hoje eu acho que quem começou a mexer com o Codex há pouco tempo não vai ter esse mesmo trauma que eu tenho. Mas o checkpoint ele foi feito justamente para vocês não precisarem se preocupar com esse trauma. Por quê? Porque agora vocês vão pegar, uma vez feito o checkpoint, dane-se, pode pedir para ele fazer o que quiser, apagar o que quiser, faz o que precisa fazer. E na pior das hipóteses, se você vê que caiu em uma situação muito ruim, que você não tem volta mesmo, não conseguiu usar, volta para o checkpoint anterior. E dali você continua trabalhando. Tá? Então a estratégia é essa. Então até agora o que eu mostrei para vocês é local. Tá? Então tudo que você faz aqui quando você cria um novo checkpoint vai entrar nessa listinha aqui e você vai conseguir voltar no momento que você quiser anterior. Feito, beleza, tranquilinho. Agora vamos entrar na parte remota, que é ativar o backup do GitHub. Então, o GitHub, deixa eu entrar aqui para vocês verem do que eu estou falando, é um site mesmo, então github.com. Tá? Esse daqui, como eu falei para vocês, ele foi feito principalmente para quem é da computação, tá? Justamente porque ele é feito para gerenciar os projetos, ele é feito baseado num programinha que todo mundo da computação conhece, chamado Git, tá? Que é justamente o que eu uso para fazer aqueles backups lá, aquelas checkpoints e tudo mais. E esse softwarezinho ele é responsável por fazer todo esse controle de versões. Então ele vai controlando, colocando uma versão em cima da outra, só que pode ser uma coisa muito mais complicada. Tá? Por que eu quero dizer isso? Porque pode ser uma coisa do tipo assim, tá, eu voltei com o checkpoint anterior e comecei a fazer modificações naquele checkpoint. Então ele vai criar um raminho, né,
vão ter dois ramos, o ramo do software principal e o ramo que você criou a partir de um determinado momento anterior. Eu não queria que as pessoas tivessem que lidar com esse tipo de complexidade, tá? Então, nesse ponto, talvez o pessoal da computação não goste muito do Se Cuida, mas eu acho que para as pessoas normais, entre aspas, que não estão focadas na parte de programação, vão achar bom. Por quê? Porque se a gente entrar aqui no checkpoint, o que está acontecendo? Quando eu decido voltar para um anterior, a única coisa que está acontecendo aqui é pegar os arquivos daquele anterior e colocar no atual. Então, sempre que eu criar um checkpoint novo a partir dali, vai estar sempre aqui em cima, sempre aqui no topo. Tá? Eu acho que para 99% das pessoas isso resolve. Aonde que o pessoal que vai reclamar vai pegar o ponto? Vai dizer o seguinte, olha, mas aí você perde o histórico. Realmente, talvez você perca um pouco do histórico detalhado. Por quê? Porque você não vai ter informação de que, não, mas essas mudanças que eu criei aqui vieram desse checkpoint aqui, não do principal. Então isso daí vai perder um pouco da consistência do histórico dessas árvores que o Git monta. Mas, como eu falei, o Se Cuida é feito para ser usado até mesmo por leigos. Então, para a gente que é leigo, isso daqui é o suficiente, tá? Então, apenas imagina que cada vez que você criar uma versão, você está criando uma versão nova aqui no topo. Você pode voltar em qualquer ponto anterior, escolher e continuar criando uma versão nova aqui no topo. Assim vai ser a forma... Isso daqui fica fácil de entender e é mais que o suficiente para 99% das pessoas que vão usar aqui o Se Cuida. Então agora, voltando ao GitHub. Então o que a gente precisa fazer para ativar então esse backup remoto? A gente vai fazer o seguinte, eu tenho uma telinha de configuração que ela aparece aqui quando eu clico no Checkpoints. Essa telinha aqui ela é meio complexa, mas ela é simples de usar. Então aqui ele está mostrando o estado atual, né, no lado direito, onde ele mostra lá o repositório local está ok, que é onde a gente tem todas as nossas versões. O GitHub está logado? Não. O backup está ativado? Não. Então basicamente está tudo desativado. Então o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o nosso aplicativo lá no GitHub. Isso é claro, supondo que você já tenha uma conta lá no GitHub, né? Se você não tem a conta, você entra no GitHub e vem aqui em criar uma conta e cria uma conta lá. Eu já tenho, então eu não vou fazer isso agora. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar uma app no GitHub. Vamos lá. Eu vou entrar aqui com o meu login. Eu até criei também esse e-mail, caso alguém queira entrar em contato. É o doutorado@secuida.org. Então o que vai acontecer? Você apertou lá para instalar o aplicativo do GitHub. Vamos lá, mais um conceito. Esse daqui é um aplicativo que eu criei no GitHub, que você vai instalar na sua conta. Tá? Esse aplicativo não é uma coisa visível que vai estar aqui no tablet e nem no seu PC. Ele é simplesmente uma forma que o GitHub achou para que eu daí possa manipular os repositórios, né, os dados que tem dentro da sua conta do GitHub. Tá? Então isso daqui é um passo obrigatório e vai acontecer sempre na primeira vez. Tá? Assumindo que você, da primeira vez, instale o aplicativo direitinho, não vai ter problema, nas próximas não vai aparecer mais. O que ele está falando aqui? Primeiro o nome, né? Então é o Se Cuida Good Vibes Editor, né? Que eu criei baseado já na ideia do Vibe Code. O que ele precisa ter acesso na sua conta? Na manipulação dos repositórios, que são justamente, digamos assim, as suas pastas, ou os seus locais onde você vai poder guardar arquivos. E eu preciso, então, de leitura de metadados, né, e leitura e escrita no repositório propriamente dito. Por quê? Porque é lá que a gente vai pegar e guardar as informações do seu projeto. Então, tudo que eu preciso fazer aqui é apertar Install. Beleza, apertei lá no Install, ele voltou para a minha páginazinha de projetos. Então, eu vou abrir o projeto de novo. Nesse momento aqui, o aplicativo já está instalado. Mas eu ainda não resolvi, não terminei a configuração. Por quê? Porque eu ainda preciso autorizar. Então, vamos voltar lá no Checkpoints. Aí o próximo botãozinho aqui, autorizar no GitHub. Aqui é onde ele vai mostrar para você quais são as permissões que aquele aplicativo precisa, e você só precisa apertar aqui para autorizar. De novo, ele mandou a gente lá para o projeto. Então agora a gente dá uma olhada para ver se está tudo certo. Você pode ver que aqui no estado a gente já está vendo que o GitHub já está logado, mas o nosso backup está desativado. Então agora que a gente já tem o aplicativo, já autorizou, o que eu posso vir aqui fazer? Ativar o backup do GitHub. Quando eu faço isso, ele vai criar para mim, e aí eu vou mostrar para vocês lá no GitHub daqui a pouco, ele vai criar para mim lá um repositório e vai começar a guardar as informações que eu tenho aqui, lá. Beleza, já disse aqui para mim que o GitHub está ativado para fazer o backup, e ele mostrou algumas coisinhas a mais aqui. Aqui seria quando eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é para a gente criar a parte pública. Né? O repositório que a gente tem criado agora é um repositório privado. Significa o quê? Que somente eu estou vendo.
Agora vamos dar uma olhadinha o que significa isso para a gente do ponto de vista do projeto. Beleza, aqui na página principal você vai ver que aqui o botãozinho já mudou. Ele já mudou aqui de main, que antes estava config, para main publicar. Por quê? Porque tudo isso daqui que a gente tem aqui, como eu falei, está dentro do SeQuida. Tá? Até agora está tudo interno aqui dentro do SeQuida. A hora que eu apertar aqui o publicar, ele vai pegar tudo que eu tenho aqui, inclusive o histórico, e mandar tudo isso daqui lá para o repositório do GitHub. Então vamos fazer isso. Ele está mostrando aqui para mim tudo que foi alterado, né, digamos assim, qual a diferença entre o que eu tenho aqui e o que eu tenho lá no GitHub. Então, que é basicamente tudo, né? Dessa vez aqui é tudo. E aqui eu tenho duas opções, voltar para o main ou publicar no main. O que é o main? O main seria assim, digamos assim, eu falei para vocês de ramos, né, que se montam, esse daqui seria o ramo principal da nossa árvore de versões, tá? Que a gente vai ter só uma, que é o que eu falei. Eu não preparei o SeQuida para tratar várias árvores diferentes, né, vários ramos diferentes. Justamente porque eu achei que isso seria uma complicação desnecessária para quem está usando. Mas o main para a gente seria o topo da árvore. Então, o que eu vou colocar aqui, eu vou colocar no topo da árvore de versões. Então, eu só aperto aqui publicar no main. Ele está dizendo aqui, não, eu só posso trabalhar se eu tiver um checkpoint. Né? Assim, por quê? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, é o que eu falei para vocês no início. Eu estou fazendo modificações, certo? Essas modificações, elas não estão em checkpoint algum, certo? Eles estão só na minha versão de trabalho. Já que eu vou enviar isso daqui lá para o GitHub, eu quero ter certeza que eu estou enviando tudo. Como é que eu faço para enviar tudo? Eu vou enviar justamente logo após a criação de um checkpoint. Como aqui ele viu que eu não tinha um checkpoint criado aqui, ele já ofereceu. Quer criar um checkpoint e continuar? Então sim, eu vou fazer isso. Enviando para o GitHub. Beleza, então aqui embaixo ele já está mostrando que está criando um checkpoint. Agora que ele já tem um checkpoint, ele vai falar, bom, posso publicar então no bunch principal? Confirmar. Pronto, só isso daqui que você precisa fazer. Está feito. Então o que acontece? Agora eu vou mostrar para vocês lá no GitHub o que ele fez. Para a gente aqui foi só apertar botõezinhos. E a partir de agora, a gente nem precisa mais fazer configuração. A partir de agora, esse botãozinho aqui é que vai ser o nosso melhor amigo. Porque agora, tudo que eu pegar e modificar aqui no projeto, esse carinha aqui vai indicar para mim, olha, você está precisando resolver algum conflito, ou você pode publicar agora, ou você tem alterações só locais. Então, aqui é o que vai mostrar para a gente, e é daqui que a gente vai partir quando a gente precisar fazer alguma coisa. Mas o que foi criado, então? Vamos lá, deixa eu fazer um login aqui no GitHub e mostrar para vocês. Beleza, então aqui, olha, já é um site que não tem nada a ver com SeQuida. Tá? É um site próprio, com as regras próprias e tudo mais. Mas vocês vão olhar aqui, ó, na sua lista de repositórios, que aqui foi criado um doutorado SeQuida, que tem esse nomezinho esquisito aqui, né? AI, WPPE, blá blá blá, doutorado. Por quê? Porque esse daqui é um nome automático que foi criado lá no SeQuida para criar o repositório de vocês. E se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que vocês têm todos os arquivos que estavam lá no SeQuida, agora estão aqui também, tá? Então, como eu disse para vocês, aqui, olha, vocês podem ver pelo símbolozinho aqui do cadeado, que isso daqui significa que esse é um diretório, né, um repositório privado. Somente vocês têm acesso aqui. Agora, e se alguém... Então, se você estiver usando um outro software qualquer e quiser modificar alguma coisa aqui, pode fazer isso? Pode. Vai bagunçar o SeQuida? Sim e não. Na realidade é assim. Se você estiver mudando de forma tradicional, mudando só arquivos e tudo mais, não vai bagunçar o SeQuida. Eu vou até fazer isso daqui agora para vocês verem. O que vocês não deveriam fazer aqui para não causar problema seria justamente trocar esse nome. Tá? Por quê? Porque o SeQuida está preparado para acessar esse nome aqui. Se vocês modificarem isso, aí vai ser como se não tivesse repositório. Aí vocês vão ver erros lá no SeQuida e tudo mais, e na pior das hipóteses ele vai criar um novo. Tá? Se você mandar ele criar lá, ele vai acabar criando um novo, porque para ele, o nome do seu projeto aqui no GitHub é esse daqui. O que aconteceria se eu modificasse alguma coisa aqui dentro? Vamos lá, então eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar um arquivinho novo aqui de README. Este é um projeto do SeQuida no GitHub. E aqui no GitHub ele vai ter um linguajar próprio, tá? Então o que seria um checkpoint para a gente ir lá, aqui vira commit. Então, como eu gravei aqui esse carinha, para que ele faça parte do sistema, eu tenho que dar um commit changes aqui. Commit changes. Então, vamos ver agora lá no SeQuida o que vai acontecer lá. Que é o que vai acontecer... Por quê? Porque o GitHub é como eu falei para vocês. Ele é para fazer trabalhos compartilhados. Então, teoricamente, você poderia ter até um grupo de pesquisa
acessando esse seu repositório, cada um fazendo as suas mudanças, e aí o Sequid, obviamente, precisa entender as mudanças que foram feitas. Isso daí ele faz, vamos ver lá como. Fazer aqui, ó, não precisa nem fazer um refresh. Ó. Olha só, ele já, aquele botãozinho que eu falei para vocês que ia ser seu melhor amigo, já percebeu que houve uma modificação lá no main. Isso indica para vocês o quê? Olha, alguém em algum lugar que não fui eu, fez uma modificação aqui no seu sistema de arquivos. O que você quer fazer quanto a isso? Então, o ideal é fazer o quê? Vamos atualizar o nosso código. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente criou o README lá no GitHub. Ele não existe aqui ainda. Então, eu vou mandar atualizar. Ele verificou a comparação entre o que você tem e o que está faltando é o README. Então, o que você quer que eu faça? Vamos atualizar do main. Belezinha. Então, agora já está atualizado. A gente já tem o README aqui. Tá? Exatamente a mesma coisa que tinha lá. E o nosso botãozinho aqui já voltou a ficar ok. Por quê? Porque ele está dizendo, olha, quando ele está ok, significa a versão que eu tenho aqui está exatamente igual à versão que está lá no GitHub. E se eu quiser, então, fazer modificações locais aqui, o que eu faço? Mais uma vez, mais um teste. Então, aqui o botãozinho já mudou. Alterações locais. Alterações locais pede para a gente fazer o quê? Primeiro, a gente vem fazer aqui um checkpoint. Então, fazer aqui teste GitHub. Uma vez que o checkpoint foi criado, o que a gente faz? A gente publica. E a gente publica, ele disse que vai ser o README que vai ser publicado. Está feito. Então, essa linha aqui é o que não existia lá no GitHub. Mas agora, se a gente for até lá no GitHub, aqui, belezinha. Olhei lá no histórico, já apareceu aqui. Mais um teste. Então, a mesma linha que a gente tem aqui é a linha que a gente colocou lá no Sequid. E agora a parte final é a seguinte. Esse repositório que a gente tem, ele é privado. Significa que ninguém pode ver o que está acontecendo. Por quê? Por que eu resolvi fazer desse jeito? Porque isso daqui é o seu controle de versão de trabalho. Então vai ter muita coisa aqui, muita ida e volta, que talvez você não queira que as pessoas vejam. Por quê? Porque você mandou fazer alguma coisa, deu errado, voltou, pediu para fazer outra, tudo mais. Pode ter dado tudo errado aqui dentro. E a partir de agora, uma featurezinha nova do Sequid que eu criei essa semana é o seguinte. Se eu vier aqui agora nos projetos, na parte de configuração do projeto, eu vou lá na parte de baixo. Tem um modo aqui que é registrar conversas do usuário. E eu habilito isso daqui. Olha só que interessante. Beleza, aqui no chat, vocês podem ver que não mudou nada. Mas o principal é o seguinte. Como a ideia era manter a transparência, o que aquela configuraçãozinha ali está fazendo? Ela está pegando toda a sua conversa que você tem aqui e colocando aqui dentro. Sessions. Isso mostra para você onde que eu queria chegar com a parte de transparência. Por quê? Porque agora eu não só tenho acesso a todos os meus arquivos aqui lá no GitHub, mas eu tenho também acesso a todas as conversas que geraram esses arquivos. Tá? Então, por isso que eu não quis deixar essa versão aqui, que é uma versão cheia de bagunça, teoricamente, pública. Aí o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, olha, eu tenho lá um repositório privado que vai ter tudo isso daqui. Tá? Então, tudo que você falar, tudo que você conversar, tudo que você pedir, tudo que é arquivo que está dentro do Workspaces, tudo isso daqui vai estar dentro do GitHub. Agora, você chega a um determinado momento, é o que eu falei, por exemplo, aqui, que eu vou fazer a cada toda semana mais ou menos, que você deu lá uma limpezinha, viu o que está, tirou a bagunça, e você fala assim, bom, agora sim, esse pedaço aqui vai ser público. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona a parte pública. A parte pública é aqui de novo, vamos lá no checkpoints. Logo depois que você fez o ativar o GitHub, né, para você fazer o backup, ele abriu para você essas opçõezinhas aqui, que é criar a versão pública do projeto. Então eu só preciso fazer aqui, eu habilito, criar a versão pública. O nome vai ser esse daqui, mas eu posso mudar. Então, já que vai ser público, né, eu resolvi deixar esse nome customizável para vocês. Então, o nome que vocês quiserem colocar, que vocês podem colocar. Aqui nesse caso está com o PHD projeto. Ele me deixa colocar aqui uma mensagem de commit, né, que é igualzinho quando eu estava fazendo lá o novo checkpoint. Eu posso colocar aqui uma mensagem dizendo vídeo sobre transparência de pesquisa. E atualizar a versão pública. Pimba. Beleza, está feito. Então, a versão pública atualizada. O que ele fez? Ele veio aqui no GitHub, ele criou aqui para a gente um outro repositório com os dados atuais que eu tinha lá e colocou aqui dentro. Qual é a diferença? Que se eu clico agora aqui nele, esse daqui vocês podem ver que não tem mais o cadeadinho. Então esse daqui está visível para qualquer pessoa
do GitHub usar. E essa, na minha opinião, vai ser a melhor forma que vocês têm de garantir a transparência do trabalho de vocês. Por quê? Porque tudo que você fizer ali dentro do GitHub, todas as conversas, inclusive, né, que eu acabei de mostrar para vocês, então os Sessions, se eu entro aqui nos Sessions, ó, todas as conversas estão aqui. Ó, o que eu perguntei, o que foi respondido. Então tudo isso daqui fica disponível para qualquer pessoa. Então o que eu penso em fazer na hora que eu tiver com as coisas mais ou menos organizadas para realmente, por exemplo, produzir um artigo. Vamos supor, vou escrever um artigo científico. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou lá para dentro do SeQuida e começo, baixo o arquivo, faço busca, faço validação de dados, tudo mais, tudo acontecendo dentro daquele workspace. Aí, no final das contas, eu vou lá e produzo o artigo científico. Quando eu submeter aquele artigo científico, eu submeto já avisando que, olha, e tudo que foi usado para montagem desse artigo se encontra na URL tal, que é a URL desse meu repositório público. Então as pessoas vão poder ler o artigo e se elas tiverem alguma dúvida, elas vão poder vir até aqui, inclusive ver as conversas que eu tive com a IA no momento que eu estava discutindo e tentando descobrir os momentos de insight para poder produzir o artigo. Tá? E se eu olhar aqui o histórico, agora o histórico está único, né? Só tem um histórico aqui que é porque eu acabei de criar. Mas, digamos assim, a partir de agora, toda semana eu vou atualizando isso. O que vai acontecer? Eu vou conseguir ver aqui todas as semanas, todas as diferenças, né? O que foi colocado aqui de progresso a toda semana, à medida que eu fui publicando coisas aqui. Essa foi a forma que eu resolvi aqui dentro do SeQuida para dar essa transparência que o CNPq pede quando a gente está fazendo trabalho com inteligência artificial. Então a pessoa vai poder ler o artigo que foi produzido, ver todos os dados, né? Porque aqui também, se vocês se lembrarem, eu tenho, por exemplo, aqui a biblioteca, com todos os PDFs que foram usados, por exemplo. Tudo, eu tenho até mesmo a base de dados vetorial, está aqui dentro também. Então, a pessoa vai poder fazer tudo. Basicamente, se ela quiser questionar qualquer coisa da pesquisa do artigo que foi feito, ela vai poder baixar isso daqui para dentro do SeQuida de novo e começar a conversa que ela quiser com o mesmo ambiente que eu tenho aqui, né? Então, o mesmo ambiente que foi criado até esse momento. Beleza, gente, eu acho que por hoje já tá bom. Eu acho que eu vou deixar para a semana que vem a conversa que eu ia fazer aqui para mostrar os skills, porque eu acho que esse vídeo já acabou ficando longo demais. Mas então hoje o que a gente viu? A gente viu como trabalhar com checkpoints dentro do SeQuida, que vai te dar um controle de versão com tudo que você for trabalhar, como enviar esse histórico para trabalhar na forma de um backup com o GitHub. Isso vai dar uma segurança adicional e mais para frente você tem também a opção de configurar uma cópia pública do seu trabalho que vai permitir que outras pessoas possam usar e outras pessoas podem acessar e ver exatamente o que você tem na última versão que você disponibilizou. Tá bom? E acabou de quebra, eu acabei falando também da configuração para registrar toda a conversa da sessão, que é o que estava faltando, né? Por quê? Porque já que eu tinha um mecanismo para gravar todos os arquivos, o ideal é ter também um mecanismo que inclua o contexto dessa conversa. Porque senão a pessoa teria acesso ao arquivo, mas nunca ia saber como que você usou a IA para produzir alguma coisa. Aqui não. Com essa ferramenta nova aqui do SeQuida, você consegue escolher e gravar todas as suas sessões de conversa dentro também do seu workspace. Tá? Então, mais transparência que isso, acho que não tem. Eu vou daí continuar trabalhando para melhorar isso à medida que eu ver alguma necessidade. Tá bom? Então é isso, gente. Valeu então. Para essa semana ficamos por aqui. Vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada em tudo que eu fiz até agora aqui no projetinho do SeQuida. E a gente vai se falando. Semana que vem eu mostro alguma coisa nova para vocês. Valeu, até mais, tchau, tchau.